paz do Senhor Jesus para todos os internautas. Estamos aqui nessa live hoje, na sexta-feira, dia 26 de março do ano 2020. Vamos dar uma notícia muito triste para todos vocês, é que o nosso congresso foi adiado. Seria agora dia 10 e 11 de abril desse ano 2020, mês que vem, mas devido a esse problema do coronavírus, o novo coronavírus, nós resolvemos adiar. A prefeitura de Ituiutaba soltou o decreto que não pode ter mais aglomeração, só mesmo a família resumida dentro de casa, suas 3, 5 pessoas no máximo, e também o decreto do Estado de Minas Gerais, por meio do governador Zema, e também em nível federal, por meio do Bolsonaro, e também as recomendações da Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde. Então adiamos o nosso congresso, que iríamos proceder à unção e consagração de pastores, bispos e apóstolos aqui da Faculdade Gospel, em parceria com a Igreja Assembleia de Deus e a CGI-ADB. Nós adiamos para o dia 25 de setembro desse corrente ano 2020. Portanto, nossos alunos que já haviam terminado os cursos e feito as inscrições para estar aqui na festa de formatura e também de colação de grau, e também o culto solene de unção e consagração de obreiros, dentre eles pastores, bispos e apóstolos, vocês não vão perder nada. Conseguimos, muitas pessoas já haviam pago as despesas, conseguimos então adiamento de todos os locais. Fomos ao hotel, ele com muito carinho adiou, já prorrogou, remarcou para o dia 25 de setembro. Da mesma forma, o pessoal da beca, o pessoal da fotografia, o pessoal da filmagem, todos nós conseguimos remarcar sem nenhum custo a mais, sem nenhum adicional a mais, sem nenhuma multa a mais, só mesmo aquilo que foi pago das despesas, o rateamento das despesas. Nós não cobramos para fazer a unção e consagração, apenas rateamos todas as despesas e aquilo que os irmãos pagaram. Então fica já, vocês já podem desfazer das malas, muitos irmãos já haviam compro o avião, compra a passagem e também preparado aí o ônibus, portanto pode ir lá remarcar que está tudo organizado. O PROCON, a lei brasileira, está recomendando remarcações sem cobrar adicional. Portanto, você, querido aluno, e você também que não é aluno e fez a inscrição para o congresso, pode remarcar para o dia 25 de setembro, querendo Deus, permitindo Deus, estaremos reunidos no 49º Congresso aqui em Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil, no dia 25 de setembro, para proceder à unção e consagração de pastores, bispos e apóstolos. Já consagrei 9.093 pastores, bispos e apóstolos no Brasil, em praticamente todas as capitais de estados e também em 54 países, dentre eles o Japão, a Coreia do Sul, a China, a Rússia, todos os países da Europa, alguns países da Ásia e também alguns países da África, países aqui da América do Sul, Central e Norte. E agora, o dia 25 de setembro será a sua oportunidade. Nós consagramos, não são só pessoas que formam pela nossa Faculdade Gospel. A pessoa que já é um obreiro de Deus, a pessoa que já tem a vocação e o chamado de Deus para ser pastor, para tomar conta de um rebanho, ser um empregado do reino dos céus. Você que já tem esse chamado, você que às vezes já por longos anos já exerce o pastorado, mas ainda não foi ungido e consagrado, mas ainda não tem a credencial, mas ainda não tem o certificado e nem a ata confirma reconhecida de quem te consagrou. Portanto, essa é a oportunidade de você regularizar o seu ministério, de você ter a documentação para exibir para os concorrentes, as demais igrejas, e também exibir para as autoridades. Em muitas ocasiões,
A pessoa, quando vai em um presídio fazer uma visita, ministrar a palavra, louvar a Deus ali junto com os presidiários, muitas vezes o delegado, o carcereiro exige uma documentação, e você não tendo a documentação, fica impedido de entrar. Então, nós estamos aqui na Faculdade Gospel para legalizar a situação dos formandos da Faculdade Gospel e também de outras pessoas que já exercem a vida prática no ministério eclesiástico, já trabalha em uma igreja, em alguma igreja, ou até mesmo você que ainda nunca trabalhou em igreja. Você tem o dom, a vocação e o chamado para ser pastor, bispo ou apóstolo, entre em contato conosco. Nós vamos fazer a sua inscrição, nós vamos fazer o seu cadastro, vamos examinar a sua vida pregressa para então deferir a sua inscrição para ser ungido e consagrado a pastor aqui em Ituiutaba, em parceria com a Igreja Assembleia de Deus Missão Belém, da qual eu sou o presidente fundador, e também em parceria com a Convenção Geral das Igrejas Assembleia de Deus do Brasil, e também em parceria com o Conselho Federal de Pastor, do qual eu também sou o presidente. A CGI-ADB já temos mais de 14 mil filiados em todo o Brasil e em vários países. O Conselho Federal e Internacional de Pastor, já temos mais de 11 mil filiados em todo o Brasil e em diversos países. Portanto, irmão, obreiro de Deus, primeira nota, foi prorrogado o dia do congresso, não será mais no dia 10 e 11 de abril agora, mês que vem, será no dia 25 de setembro, com a permissão de Deus. Prepara já a tua mala e vem estar aqui conosco em Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. E você que ainda não fez a inscrição, tem tempo. Nós estamos aí pelo telefone 0800 777 2050, 0800 777 2050, ou então acesse o nosso site seminariogospel.com.br. E lá você vai encontrar o número do WhatsApp, e você vai entrar em contato com um dos nossos consultores e vai fechar a sua inscrição. Ainda tem vagas, poucas vagas, reserve a sua ainda hoje. E por falar em adiamento devido ao coronavírus, nós adiamos o congresso, foi por culpa do novo coronavírus. Essa gripe, não é? Essa gripe fortíssima, é uma gripe. Ela ataca o pulmão, ela dá febre, ela prejudica a respiração, a ponto de, se começar a faltar ar, tem que ter a respiração mecânica por aparelhos, internado no hospital, e está realmente sendo uma ameaça para o mundo. O novo coronavírus, para você que não sabe, praticamente tem em mais de 100 países, que ele já atacou. 500 mil de pessoas já estão contaminadas. Nesse final de março agora, do ano 2020, são 500 mil de pessoas. Muitos sanitaristas, médicos, especialistas da área, eles estão pensando que poderá chegar a 3, 5 milhões de pessoas, não é? Infelizmente, ainda não acharam a vacina para combater esse vírus, não tem ainda o remédio, e pegou a medicina despreparada. Os hospitais não têm aparelho suficiente para a respiração mecânica e artificial. Tem países que nem sequer têm hospitais para tratar nessa área, como por exemplo os países lá da África, alguns ali da pequena Ásia. Então, aqui mesmo das Américas, as 3 Américas do Sul, Central, o Norte está em falta, mesmo os Estados Unidos, que está na América do Norte, que é o primeiro país, a primeira potência mundial, e lá em Nova York, a capital do mundo, a cidade mais altruística, a cidade mais sábia, a cidade mais rica, a cidade mais preparada, que é Nova York, está faltando o aparelho de oxigenação para tomar conta das pessoas que estão infectadas. Muitíssimas pessoas em Nova York. Por isso que os médicos sanitaristas estão alegando que já é uma pandemia, não é? Uma virose que alastrou no mundo e tomou conta do mundo, e sobretudo a pior até então. Nunca nenhuma das pessoas, já conversei com vários idosos esses dias, eles falaram, nunca teve isso aqui no globo terrestre. Conversei com um idoso que falou que no ano de 1920
a gripe espanhola matou 100 milhões de pessoas. Esse idoso, um senhor bem idoso, com quase 100 anos, ele disse que na época era um jovem, estava no exército, não era ainda Brasília, era no Rio, e ele estava no exército e viu lá a fama dessa gripe espanhola que matou gente demais no pós-Primeira Guerra. E esse novo coronavírus é o corona, é um vírus. Ele foi descoberto em 37, no século passado. No ano de 60 e pouco já começou a atacar o povo, e atacou com grande intensidade, que no ano 2012 matou muita gente, até mesmo lá na China e em diversos países. Então, por isso que fala novo coronavírus, porque agora é essa fase nova que ele está aparecendo. A fase média e a fase velha, a fase nascente, já é do século passado. Portanto, você internauta que está assistindo essa live nesse momento, nós queremos explicar que, especialmente você internauta cristão, você internauta que manuseia a Bíblia, que lê a Bíblia, você está pensando, será que isso aí já é uma praga do Apocalipse? Acertou, você acertou, porque isso aqui está antes do Apocalipse, mas já é o prelúdio do Apocalipse, são os princípios de dores que o Senhor Jesus deixou escrito lá em Mateus 24, versículo 7. O novo coronavírus está escrito na Bíblia, em Mateus 24, versículo 7. O Senhor Jesus já sabia, o Senhor Jesus já previa, é o grande profeta, é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, é o que sabe de tudo. Tanto que há 2000 anos o Senhor Jesus já falou desse novo coronavírus, já falou também do câncer, da AIDS, do ebola e de tantas outras doenças, pestes que atacam a humanidade. Falou numa ocasião em que ele estava conversando com os discípulos. O Senhor Jesus já estava preparando já a sua ascensão para a glória e começou a conversar reservadamente, particularmente com os discípulos, para contar os segredos de Deus. Deus revela para nós através da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é o pensamento de Deus, que é o intelecto de Deus, que é tudo que Deus quer que nós saibamos, é só ler a Bíblia. Ele deixou escrito na Bíblia. E o Senhor Jesus, reunindo com os discípulos, ele falou que iria subir para a glória, mas que depois iria retornar aqui à terra nas nuvens para arrebatar a sua igreja, e que depois do arrebatamento, a retirada da igreja cristã da terra para os céus, iria acontecer um período de 7 anos de grande tribulação. E aí os discípulos ficaram curiosos. Conta mais, Senhor Jesus, o que vai acontecer para a gente saber se já está prestes essa segunda vinda do Senhor aqui na terra. Então o Senhor Jesus foi contando. Mateus 24, de 1 a 14, é o conto do Senhor Jesus, profeticamente registrado aqui na Bíblia, para o nosso entendimento. O Senhor Jesus deseja que todo cristão leia a Bíblia e que seja sábio e conhecedor dos segredos e dos mistérios de Deus e do pensamento de Deus que está na Bíblia. Então lá, Mateus 24, de 1 a 14, especificamente no versículo 7, fala guerra, terremoto, fome, peste, tal e tal. Então é essa peste que é o novo coronavírus, essa peste. Então é uma doença profética, é uma doença registrada pelo próprio Senhor Jesus há quase 2000 anos atrás. Então é uma doença bíblica, é uma doença que todo cristão, leitor da Bíblia, que entende de escatologia, que ama o Senhor Jesus Cristo, que é testemunho do Senhor Jesus Cristo, que tem o revestimento do Espírito Santo, lá do Atos 1 e 8, e recebereis o poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, quanto na Judéia, até os confins da terra, até aí na tua cidade, onde você, internauta, está agora nesse momento assistindo essa live. Querida igreja, queridos internautas, queridos alunos, se é uma doença profética, então ela veio para cumprimento da palavra de Deus, porque são princípios de dores, princípios. Nós estamos principiando as dores, que é a grande tribulação.
a dor propriamente dita vai recair sobre a humanidade durante a grande tribulação. Isso aqui agora, o novo coronavírus, são apenas princípios. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial também foram princípios. Se tiver uma terceira guerra mundial agora, antes do arrebatamento da igreja, também é princípios de dores, porque as dores da grande tribulação serão incalculáveis. Ontem eu estava à noite assistindo as ambulâncias retirarem os cadáveres lá da Itália, da Espanha, da França. Está morrendo lá em torno de 600 a 700 pessoas por dia nesse final de março agora, e a previsão é que em outros países também, agora no mês de abril, maio, irão morrer também muitas pessoas, milhares de pessoas. Os sanitaristas e médicos especialistas da área estão prevendo de 3 a 5 milhões de pessoas. Então é imprevisível, mas isso nem se compara com a grande dor da grande tribulação que haverá de recair sobre a humanidade, aonde 1/4 da civilização, da população vai morrer de peste. Nós temos em torno de 7,5 bilhões de pessoas. Depois que expurgar o índice de 5% dos arrebatados para chegar aos céus, com os 10% de inocentes que também serão arrebatados, e a remanescente, a geração que ficar, ela terá 1/4 deceptado pela peste lá durante a grande tribulação. Agora, por exemplo, nessa época agora desse princípio de dores, não teremos praticamente um número comparável àquele tão grande que vai ter mortandade em massa durante a grande tribulação. Prevê agora 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, aos nossos olhos parece que é muito. Em relação à mortandade da grande tribulação, será ínfima, muito pequena mesmo. Portanto, igreja do Senhor Jesus Cristo, que lê a Bíblia, que confia na Bíblia, que está vendo agora o cumprimento da ira de Deus sobre a terra, nesse Mateus capítulo 24, versículo 7, não se espante. Se acharem o remédio para o novo coronavírus, outras pestes virão ainda, às vezes piores do que esta. Sabe por quê? Porque esse palco catastrófico, isso aí é prelúdio do arrebatamento, são princípios de dores. Se não tiver o princípio de dores, não vai ter a dor. Então é bíblico que tudo isso se aconteça para que o arrebatamento chegue. E nós, os cristãos genuínos, obreiros de Deus, servos de Deus, fiéis de Deus, que estão em santificação pessoal, especialmente nessa quarentena, que estão em casa, às vezes sem trabalhar, você deve se santificar cada vez mais. Para quê? Para que você então possa ficar preparado para o momento do arrebatamento que está para chegar a qualquer momento. O novo coronavírus é princípio de dor, é prelúdio de arrebatamento. Se não tiver essas dores, é sinal que não vai ter o arrebatamento agora tão próximo, é sinal que ele vai estar muito remoto, lá para frente, quem sabe 5, 10, 20, 50 anos. Mas como está tendo agora o cumprimento da palavra de Deus, relatado em Mateus 24, de 1 a 14, depois você pode manusear a sua Bíblia e meditar versículo por versículo, aí você vai ver que realmente estamos vivendo o princípio de dores. O versículo 13, por se multiplicar a iniquidade, versículo 14, e este evangelho será pregado a todas as gentes, e então virá o fim. Com as mídias e as redes sociais, com a internet, a evolução da ciência humana serve também para levar a palavra de Deus até os confins da terra, até lá no centro da Índia, até lá no centro da China, até lá no Oriente Médio, até lá na Ásia Menor, Ásia Maior, Japão, enfim, em todos os quadrantes da terra. Então estamos vivendo no momento do arrebatamento, e prepara-te, igreja, prepara-te para a santificação pessoal, porque a qualquer momento
ante o ressoar da última trombeta, no abrir e fechar de olhos, a igreja do Senhor Jesus vai ser retirada dessa terra para a glória, para a Jerusalém celeste. O novo coronavírus é o alerta para a igreja de Deus. Estou vendo pela televisão, pelas redes sociais, grandes debates de líderes religiosos. Uns querem que o presidente libere a frequência nas igrejas. A vigilância sanitária, a medicina não recomenda, porque tem muita contaminação ainda, muitas pessoas poderão ficar contaminadas, receber a contaminação de terceiros, então não é prudente reunir na igreja agora, mas faça a igreja do Senhor Jesus dentro do seu lar. Volte os tempos primitivos do culto domiciliar, do culto doméstico. E você, pai de família, você, obreiro, faça o culto até mesmo pelas redes sociais. Ontem estava fazendo a análise de uma ferramenta já da internet, Hangouts. Você, internauta, pode abaixar essa ferramenta, que você vai fazer o culto aí da sua casa, ligar lá para os demais evangélicos que você conhece, para os demais membros da igreja, e marque o horário. Faça 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas, de madrugada, qualquer horário, especialmente aqueles que estão em quarentena, aqueles mais idosos, que não é recomendável ficar saindo por aí, senão pega o vírus e aí vai para o hospital, e o hospital muitas vezes não está preparado com a quantidade de equipamento, e falta o ar na sua vida, e você então já vai a óbito. Então, igreja, não é que você vai esfriar da fé porque parou de ir à igreja física localizada. A igreja somos nós, somos templos e habitação de Deus, onde o Espírito Santo de Deus habita em nós. Por isso, todo cristão, toda pessoa que é cristã, ele tem o Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo, ele tem o dom da sabedoria, ele tem os demais dons, o dom da fé, ele tem o fruto do Espírito Santo, ele é paciente, ele é temperante, ele tem mansidão, ele tem fé, ele tem domínio, ele é uma pessoa amável, querida. Então, querida igreja, isolada mesmo, na sua casa, faça o culto doméstico. Não pode ficar muito aglomerado, então nem não pode chamar o vizinho ou algum outro membro da família. A vigilância sanitária, ela argumenta que tem que ficar a distância de 2 metros. Então o pai de família fica num canto da sala, a mãe no outro canto, o filho no outro canto, a menorzinha no meio, o outro filho do outro canto, a avó que é mais idosa lá na porta, a cadeira na porta é da cozinha, e aí você vai louvar a Deus, você vai fazer uma reflexão da Bíblia Sagrada, especialmente dos livros apocalípticos, para você aprender que tudo isso é profecia de Deus. E você vai orar, você vai ajoelhar lá na sala da sua casa, você vai fazer isso todo dia à noite. São males que vêm para bem, porque o ser humano, também até mesmo os próprios obreiros e a igreja, já tinha perdido o costume do culto domiciliar, do culto em casa, e agora é hora de voltar a esse costume, já que não podemos ir lá na igreja física, localizada de 4 paredes. Você faça a igreja na tua casa, usando essa ferramenta do Hangouts, para que então outros, às vezes aquele que ainda não sabe ministrar a palavra de Deus, aquele que é fraco na fé, aquele que é novo convertido, aquele que não passou, não fez ainda nenhum curso de teologia, então você vai ministrar e fazer grupos, e aí vai espalhar a palavra de Deus, vai gravar live igual nós estamos gravando aqui agora, fazer YouTube e encher as redes sociais de ministração da palavra de Deus. Temos que usar essa tecnologia inventada pelo ser humano, que Deus deu a sabedoria, eles estudaram, criaram, e está aí dominando o mundo, a tecnologia avançada da internet. Vamos aproveitar essa grande ferramenta para pregar a Bíblia e ser testemunha do Senhor Jesus Cristo até os confins da terra. Agora saiba de uma coisa, o irmão me perguntou essa semana: Pastor Omar,
devemos ou podemos orar para Deus tirar esse novo coronavírus, porque está matando muita gente? Eu disse, irmão, infelizmente não devemos, biblicamente, porque é a palavra profética do Senhor Jesus, não podemos. Podemos dizer, chorar para o Senhor Jesus, podemos falar, Senhor Jesus, no passado foi passado sangue no umbral da porta dos hebreus lá no Egito, e o anjo da morte não deixou a praga cair naquele lar. Aí você vai então dizer para Deus que é fiel a Ele, que é temente a Ele, que obedece a Ele, que lê a palavra dEle, que ora para Ele, que louva o nome dEle, que pregue a testemunha dEle para todas as pessoas, e você pede e implora a Ele que passe o anjo ali com a medicina na sua testa e te livra do novo coronavírus. Isso você pode fazer. No passado temos esse exemplo, e também a Bíblia recomenda que a oração da fé salvará o doente, não é? Então basta ter fé, vamos ter fé, mas não é retirar totalmente. Sabe por quê? O ser humano é mau. O Senhor Jesus, quando lançou esse novo coronavírus, Ele sabia que foi por culpa da maldade do ser humano. Sabe por que o ser humano é mau? O ser humano tem 7,5 bilhões de pessoas. 7,5 bilhões hoje, no tempo de hoje, são 7,5 bilhões de pessoas. E você sabe que a teologia tem feito algum estudo teológico em todos os países quanto às religiões cristãs. Você sabe que apenas 5% da população do globo terrestre é cristã, genuína e verdadeira, que vai ser arrebatada. E cadê os outros 95%? Estão vivendo no desejo da sua carne, estão vivendo como ímpio, vivendo uma vida de ímpio. É aquele lá da parábola do rico e Lázaro, que está escrito na Bíblia, onde o Lázaro, a figura do pobre, a pessoa que tem Deus, e o rico, a figura do ímpio, da pessoa que não tem Deus. Lá ele estava vivendo a sua carne regalada e esplendidamente, não é? É como os demais ímpios, as religiões vãs, idólatras, heréticas, as religiões que não amam o Senhor Jesus Cristo, que não consideram o Senhor Jesus Cristo como Deus, que não querem o sangue do Cordeiro Jesus para remir de seus pecados, que não confia no nome do Senhor Jesus Cristo para libertar dos espíritos malignos. São essas religiões. Toda religião que não tem o Senhor Jesus como cabeça, toda religião oriental, herética, as religiões pelo mundo afora, que não conhecem o Senhor Jesus então não tem compromisso com Ele e não conhece eles. Nós vimos um absurdo, só 5% da população é cristã, está apta e preparada para subir para a glória. Os demais estão longe dos olhos de Deus. Eu estive na China, lá é 0,0001%, quer dizer, quase ninguém crente, quase ninguém confia no Senhor Jesus Cristo, não sabe nem o que é o Senhor Jesus, não estudam a Bíblia, está lá em suas filosofias vãs, em suas idolatrias, em suas carnalidades. Foi difícil, evangelizei, discipulei, trabalhei de missionário na China, e depois não tivemos nenhuma ligação que tivesse pelo menos um convertido. Não deu crédito à palavra de Deus, e ainda agora quer ter a misericórdia de Deus, nem conhece o Deus, nem conhece o Senhor Jesus. Da mesma forma, a Índia, 1,3 bilhão de indianos, pouquíssimos evangélicos, pouquíssimos cristãos que adoram o Senhor Jesus Cristo. Adoram bois, dão picolé para bois, dão lanche para bois. A pessoa lá compra um lanche, ele come a metade, dá a metade para o boi é muito manso. Estive lá, vi como é que é terrível, idolatria terrível. Então as pessoas afastaram-se de Deus, não conhecem Deus. Como é que a misericórdia de Deus vai recair sobre eles? Como é que eu vou ter coragem de orar, sendo que eles não passaram
o sangue do Senhor Jesus em suas vidas, para terem seus pecados perdoados e para ter o nome escrito no livro da vida e para estar imantado com o Espírito Santo, para ouvir a voz do Senhor Jesus nas nuvens no dia do arrebatamento da igreja. Então o novo coronavírus é uma das pestes. Poderá ter mais, e possivelmente o planeta Terra terá mais antes do dia do arrebatamento. E depois do dia do arrebatamento serão 7 anos de grande tribulação. Aí sim, muitas pestes, terremotos, estrelas candentes caindo, dissipando a humanidade. Mas vamos pensar no tempo de hoje. Todo cristão tem que receber a força do Espírito Santo, propulsora do Espírito Santo, para levar, para ser testemunha do Senhor Jesus na China, na Índia, nos demais países orientais, lá da Ásia, enfim, em todo o mundo. Querida igreja, aí você no seu lar, você tem que ministrar a palavra de Deus para a sua família, gravar live e também ministrar para o mundo todo. Os obreiros de Deus, aqueles 54 mil alunos que formaram em nossa faculdade gospel, no curso de teologia, ou de bacharel em teologia, ou de mestrado em Bíblia, ou de doutor em divindade, ou de PhD em judaísmo messiânico, ou de missões internacionais, qualquer um dos nossos 486 cursos que você fez conosco, você tem que pôr em prática agora. É ação. Você tem que orar a Deus pedindo força do Espírito Santo, pedindo sabedoria do Espírito Santo e pregar a palavra de Deus até os confins da terra. Não pode ir lá, o avião está proibido carregar devido à quarentena mundial praticamente de todos os países, mas pregue pelas redes sociais, igual estamos fazendo aqui agora. Divulgue esse vídeo nosso para todos, compartilhe com todos os seus, que você está no seu grupo do Facebook, e peça para compartilhar para outros, e assim ir reproduzindo, para ver se a gente cria ânimo em alguém para continuar evangelizando, porque podem fechar as portas das igrejas, mas não fecham o nosso coração do amor fervente que temos no Senhor Jesus Cristo para evangelizar até os confins da terra. Então vamos, dia e noite, pregar a palavra de Deus, e não vamos temer o novo coronavírus, não vamos temer. Devemos temer, sobretudo e antes, porém, aquele que pode ceifar o nosso espírito. Não devemos temer as doenças aqui da carne que ceifam a matéria. E vamos orar a Deus, para Deus nos guardar do mal. A própria oração do Pai Nosso nos ensina isto, não é? Que a sua fé seja aumentada cada vez mais nesse momento. Se você tiver oportunidade, ligue para nós no 0800 777 2050 ou acesse o nosso site, o seminariogospel.com.br, e fale com um dos nossos atendentes, e aproveite esse momento difícil. Faça um curso de teologia, ou bacharel em teologia, ou mestrado em Bíblia, ou doutorado em divindade, ou PhD em judaísmo messiânico. E também, se você tem dificuldade em leitura, problema de vista, de entendimento mental, nós temos vídeos também, curso bíblico teológico, doutorado em divindade. Eu já gravei mais de 350 DVDs diferentes. Temos DVD de estudos bíblicos, temos DVD, esse aqui por exemplo é um de curso bíblico. Temos 5 cursos bíblicos aqui, muito bom. Curso de Apocalipse e Profecias, para você entender o que é esse novo coronavírus e não temer. 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, mas se você for um obreiro de Deus, Deus vai te podar para que você dê mais fruto ainda. São palavras dele registrado na Bíblia. Faça curso bíblico, adestre-se cada vez mais, aprimore o seu conhecimento, para que você, as pessoas, ou por pessoal, ou por meio de vídeo, e é muito importante para que você junte tesouro na glória. Nós temos que juntar tesouro nos céus, onde a ferrugem não corrói, nem as traças comem,
mas ali onde eternamente terão valor, e aí iremos receber no dia do tribunal de Cristo a nossa coroa. Apocalipse e Profecias é um curso muito bom. O sexo e a Bíblia, bom demais esse curso para namorados, casais, recém-casais, líderes, conselheiros de casais. É importante que você faça. O Rico e Lázaro, para você saber o destino da alma de uma pessoa, se ela morre com Cristo, para onde que ela vai, se ela morre sem Cristo, para onde que ela vai, não é? Se ela morre na idolatria, para onde que ela vai? Se ela morre na heresia, para onde que ela vai? Se ela morre adorando um Deus falso, uma religião falsa, para onde que ela vai? Somente quem crê e obedece ao Senhor Jesus Cristo vai para a glória. Somente o cristão vai para a glória. Temos mais de 5.000 religiões heréticas, carnais, cheias de idolatria. Algumas até levam o nome cristã, mas o conteúdo doutrinário dela é cheio de heresia e idolatria, não leva aos céus. São enganações que o demônio e os espíritos malignos usam tais religiões heréticas para enganar o povo, para cegar o povo, para ensurdecer o povo e não deixar o povo saber da verdade. A verdade é somente Cristo, e você encontra isso plenamente na Bíblia Sagrada. Os cursos também para namorados e casais, missões e evangelismo. Fui missionário por muitos anos. Fiz missões na África, por todo o Brasil, bacia amazônica. Fiz missões nas Américas, no Oriente Médio, na Europa, na Rússia, na China, na Coreia do Sul, no Japão. Tenho uma larga experiência da vida missionária, escrevi muitos livros sobre missões, e você adquirindo esse DVD, tem 5 conteúdos aqui de cursos bíblicos, muito bom para você. Pode reproduzir isso aqui no seu Facebook, pode reproduzir também em vídeos, está tudo liberado, sem direito autoral meu nenhum. A voz e a imagem é minha, o som é meu, eu libero para você reproduzir 100, 200, 500 DVDs desse, distribuir na sua igreja, para os vizinhos. É muito bom você evangelizar, para você ficar rico na glória. Temos também o livro Holocausto, Israel dos campos de extermínio à primeira potência mundial. Eu já tenho 2.986 livros, apostilas e cursos. Esse aqui é um dos que mais sai, bom demais, sobre profecia bíblica, sobre a vida de Israel, sobre o nosso tempo de agora, sobre tudo que você quiser entender de escatologia, do tempo da igreja, do arrebatamento, da grande tribulação, do milênio, do juízo final, do novo céu e da nova terra, você encontra nesse livro Holocausto. Muito bom, um livro boníssimo. Tendo a oportunidade, entre em contato no nosso site. E nós temos também os nossos cursos de pastor, cursos de teologia, em várias modalidades. Teologia, por exemplo, o novo convertido, ou uma pessoa iniciante da fé, uma pessoa que está numa igreja, mas não tem frequência de escola dominical, na sua igreja não tem curso de teologia. Então nós temos o básico em teologia, um curso bom, iniciação da fé, um curso para que a pessoa venha começar a entender o que é teologia. Também temos o curso médio em teologia, equivalente a um 2º grau, onde a pessoa que já tem alguns anos de bancos escolares da escola dominical, que já tem alguns anos de fé e frequência na igreja, então você vai fazer o médio em teologia. Se você já tem muitos anos na igreja, ou você tem alguma faculdade, qualquer tipo de faculdade, né? Você é uma pedagoga, você é uma educadora, você é um profissional liberal, é um contador, é um administrador, é um advogado, é um médico, você é um militar, é um político. Então temos o curso de bacharel em teologia para você. Esse bacharel é muito bom. E também o mestrado em Bíblia. Se você quiser aprofundar mais ainda na Bíblia Sagrada, faça o curso de mestrado em Bíblia. E doutorado em divindade, para você ser doutor em divindade, conhecer tudo sobre a Bíblia e sobre Deus. E PhD em judaísmo messiânico. Entre no nosso site, escolha um dos cursos, DVDs, livro, e você estará contribuindo com a obra de Deus.
Estamos fazendo agora o alojamento do Seminário Gospel, onde vamos ter aluno presencial e interno, cerca de 500 alunos. Estamos aqui construindo, já estamos aqui na sede mundial do Seminário Gospel. É um prédio muito bonito, com 5 andares, e o alojamento tem 140 suítes para alojarmos 500 alunos do curso de teologia. Se Deus demorar a chegar, vamos trabalhando, preparando, formando obreiros, adestrando cada vez mais na palavra de Deus e ajudando a estimular o crescimento da igreja cristã. Amém? Aguardamos o seu contato. Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado.